E como que despertou, né, na menina Mariusa a paixão pelas letras, pela poesia, pela escrita? Eu sempre gostei de ler, curiosa, muito curiosa. Eu queria ler aquilo que eu não devia, que era proibido para mim. Assim, que não era coisas para mim. Eu pegava o livro da minha mãe escondido para ler, por que que ele era proibido? Mas quando a gente é criança, você pode ler determinadas histórias, determinados romances, que muita coisa você não entende. Apenas eu lia por curiosidade, entendeu? Eu queria saber, como eu já disse, eu era muito curiosa. Eu queria saber o Uhum, porquê da proibição. O que haveria de tão ruim que eu não pudesse ler? Você entendeu? Então, uhum, algumas coisas a gente entende, algumas não. E isso ajuda muito a gente a criar, a ser quem a gente é, entendeu? Porque não é proibindo tanto assim que se chega a uma conclusão certa, não é? E E essa quais, coisa... quais Oi? livros, quais livros, quais autores que a senhora teve acesso nessa fase? Eu não lembro autores, não, porque eu não guardei, mas eu li Madame Bovary, O Tronco do Uhum, Ipê, entende? uhum. Eram romances que a mamãe tinha. Agora, Castelo Dom. isso eu li depois, porque a coleção do Cronin, você já ouviu falar na coleção do Cronin, Dr. Cronin? Uhum, Ele deixou de ser médico para ser escritor, porque assim ele falava mais às pessoas do que como médico, entendeu? Porque uhum. ele lutava pela natureza da cidade, como que a gente fala? Botando esgotos, essas coisas, sanitarismo. Ele falava Sanitarismo. através dos Bom, livros dele, o primeiro livro, A Cidadela, isso, uhum. ele era um médico sanitarista. E eu li os 15 volumes da coleção dele, livros muito bons, muito bem escritos, muito bonitos. Não falava sobre essa questão, eram romances mesmo, muito bonitos. Mas eu fui ler o Crone já mais tarde, porque na escola a gente faz a lição de casa e lê o que não mandavam a gente ler as coisas na minha época, como se fala hoje nas escolas, ler tal livro, né? Meus filhos já acompanharam essa fase. Mas na minha época não tinha. Então, o que eu lia era porque eu era curiosa mesmo. Eu lia mais por minha Uhum. conta. A senhora falou que lia os livros da sua mãe. Então, no seu ambiente doméstico já havia valorização pelo estudo, pela acumulação de cultura, pelo desenvolvimento da arte? Não, não tanto, né? Porque papai viajava muito, ele era comerciante. Então, ele viajava Hum. bastante, mas sempre ele trazia algo para minha mãe. Uma revista, ele ia muito ao Rio de Janeiro, ele vinha a São Paulo, nas firmas para quem ele trabalhava, e ele trazia revistas para a mamãe. Mamãe assinava também a Voz Missionária, a revista da Igreja Metodista. Eu li muito, foi muito bom para mim ler essa revista também. E receitas, muitas coisas boas. E assim, papai gostava de ler, a mamãe também gostava de ler nas horas que ela podia ler, sempre à noite, depois que cuidava de todo mundo, daí ela tinha o tempinho dela ler, meditar, ler a Bíblia, né? E assim, a gente conviveu com isso. O papai incentivava, Uhum. me incentivava a ir assistir programas de rádio, na rádio em Belo Horizonte. Ele falava sobre teatro, eu ouvia músicas portuguesas com ele, eu ouvia muito Opa! fado com ele. A mamãe já eram coisas mais voltadas para a Alemanha, né? As músicas, as canções, eu gostava muito. Mas o rádio, às vezes, pegava bem, às vezes, não. A gente não tinha esse privilégio hoje de ouvir música a hora que você quer, de quem você quiser, não é? É muito Uhum. fácil você ouvir música hoje. Eu ouço música quase o dia inteiro, eu gosto. Gosto muito de música. Qual o nome da sua mãe e o nome do seu pai? Meu pai, Sebastião Rodrigues Filgueiras. A Uhum. minha mãe, Emília Kuhlmann Filgueiras. O pai dela era Kuma e a mãe dela era Rohene, também descendentes de alemães.